Namastê, tudo bem com você? Muito feliz de estar na sua companhia, gratidão. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Faça a inscrição aqui no canal, vamos crescer como um canal que tem um bom conteúdo, um conteúdo que trata a espiritualidade com muita seriedade. Deixa seu gostei, faça seu comentário, sempre depois da publicação eu dou uma lida no que vocês mandaram para mim. E o que vocês queriam que eu falasse? Sobre os OVNIs que estão aparecendo em todo o mundo. A gente já sabe que alguma coisa é material, foi mandado, enviado por outros países, mas eu queria aproveitar a deixa e falar sobre os OVNIs. Vamos comentar e um pouquinho sobre anjos e OVNIs, eu acho que é bem interessante. Então me acompanha, fica comigo. Apareceram recentemente OVNIs nos Estados Unidos, Canadá e China. O próprio Pentágono detalhou 510 aparições e 314 aparições ainda que não têm explicação. Em novembro de 22, em Porto Alegre, foram registrados o aparecimento de luzes desconhecidas da cor azul, que elas acendiam e apagavam e ficavam girando. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul. E o que eu acho de tudo isso? Que o planeta ele precisa melhorar, alterar a sua consciência. Isso acontece assim, quando todo mundo, de várias religiões, começamos a olhar para o céu. É a única coisa que vai transformar e unir a mente humana, não importa se você é católico, se você é um bandista, candomblessista, islâmico, a única coisa que vai unir a raça humana é quando acontece um fenômeno assim e nós todos começamos a nos entendermos como irmãos. E o que eu acho de tudo isso que está acontecendo? Eu acho que esses OVNIs, alguns a gente sabe a procedência e outros não, pode indicar, e já as pessoas, os especialistas falam, que a gente está muito propenso a entrarmos na Terceira Guerra Mundial por conta da China e Estados Unidos. As pessoas estão falando por volta de mais ou menos 2 anos, tá? Portanto, nós estaríamos no fim, esse é o fim que a Bíblia trata. O relógio das pessoas que tratam desses temas disse que o relógio do fim do mundo já disparou. Na última palestra que eu fiz, eu disse que os OVNIs poderiam também representar a visitação dos anjos. Eu conto isso na palestra. Imagina Abrão, o patriarca dos hebreus, vendo uma nave perto dele, descendo 3 seres. Eles se ajoelham, o Abrão oferece alimento, oferece alguma coisa e eles acabam mudando toda uma história, inclusive uma história que ela é bíblica. Imagina Jacó quando vê anjos subindo e descendo, mostrando arquétipos importantes desse universo dos anjos. Eu vou mostrar para vocês umas imagens de 10 mil anos, 5 mil anos, que eu trato da ufoarqueologia. Então, o que está acontecendo? Será que essa história que a gente teria o fim dos tempos ou o fim do mundo passados 2 mil anos e que o planeta estaria sujeito a terminar tudo em fogo, do jeito que a gente está matando tudo quanto é floresta, poderia acontecer? Isso vai ganhar corpo em 2023 e nos próximos anos. A gente vai ver muitos OVNIs. Quando um grupo de pessoas vê um OVNI e outros não, significa que para aquele grupo houve a abertura de um portal. Eu me lembro há muitos anos, um personagem chamada Tiazinha, ela ficou famosa, acho que há 20, né, filho, 30 anos atrás, não me lembro agora. Ela teria relatado ter visto um OVNI na Marginal Pinheiros, todo mundo ridicularizou ela. Quando ela fez o relato, outras pessoas também falaram, eu li inclusive na Folha de São Paulo, que viram também na mesma localização. Você sabe o que pode ser isso? Na verdade, gente, esses seres extraterrestres, eles não precisam ter uma materialização, eles podem usar o que a gente chama de holografia. Então eles podem mandar um sistema holográfico que a pessoa sim entende que ela está vendo, embora aqueles indivíduos ou seres, aparentemente numa nave, eles poderiam só ter uma projeção holográfica. Desde 1990, esses assuntos são muito pesquisados.
Eu tenho a maestria da querida Mônica Medeiros, eu tenho a minha amiga pessoal Cássia Faria, que tratam das interações com seres extraterrestres, e nesses contatos, esses seres se mostram muito preocupados com o planeta Terra. A gente deve lembrar que os anjos, a tradução do nome anjo significa recadeiro, são seres mensageiros também, são seres extrafísicos e que as naves teriam formato de grandes olhos e foram retratados na Bíblia. Eu sempre mostro esses olhos gigantes do tamanho de um prédio que são relatados na Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando ele, junto à sarça ardente, Moisés foi sempre auxiliado por um anjo, porque na verdade Moisés, como ele teria vivido na corte egípcia, ele falava o idioma egípcio e não o idioma hebreu. Então ele precisava de um tradutor. E quem foi esse tradutor? Era um anjo. Arão, o irmão, foi o tradutor material. Alguns dizem que as pessoas não compreendiam Moisés porque ele era gago. Na verdade é porque ele falava egípcio e o anjo acabava traduzindo o que Deus queria falar, onde ele escreveu no monte os 10 mandamentos. No meu livro Maria, a judia alquimista, eu trato da ufoarqueologia e das visitações. A ufologia ela segue 2 vertentes. Um, que é o fisicalismo, que busca interpretações científicas, e outro, o espiritualismo, onde se cria grupos que contatam seres extrafísicos através da espiritualidade. E crê-se que esses seres seriam, claro, mais evoluídos do que os seres humanos. Existe, portanto, uma crença milenar de que nós seríamos avisados antes da destruição do planeta com o avistamento de OVNIs. Isso remete à ideia descrita em Apocalipse, como eu falei para vocês. A ideia dos OVNIs ela é tão antiga que Voltaire escreveu uma novela chamada Micromegas, onde Saturno seria habitado por seres extrafísicos e Sírios também. O próprio Sistema dos Anjos Cabalísticos que eu escrevi diz que os anjos têm moradas em outros planetas. Lendo com mais atenção, os livros orientais sempre trataram de seres extrafísicos. Na Bíblia também, a gente tem os Néfilins em Gênesis 6.4, a ascensão de Ezequiel, junto às avistações de criaturas muito estranhas. A própria Blavatsky, Madame Helena Blavatsky, na Doutrina Secreta, diz ter sido orientada por seres extrafísicos. Atualmente é muito comum você ver, tanto no TikTok como no Instagram, no YouTube, você vê médiums incorporados ou canalizando seres extrafísicos. Acredita-se, portanto, que esses viajantes do tempo eles conseguem conversar com os humanos através da telepatia. Ou seja, a gente está vivendo o que seria já então o início da era de Aquário, onde as pessoas mais ou fortes, mais integradas com o planeta, elas continuariam e outras que não têm mais ligação nenhuma seriam arrebatadas. Os humanos têm tanta preocupação com a Terra que unidos sim, eles poderiam alterar a forma pensamento, ou seja, quando você imagina, quando eu imagino, a gente acaba criando. E criando, a nível mundial, nos tornamos unos. Nós vamos entrar em sintonia e estabelecer e restabelecer correspondências e símbolos. A imaginação, a espiritualidade, os balões, as naves que aparecem no mundo inteiro estão formatando um novo modelo do mundo. E eu vou mostrar para você, do meu livro, algumas imagens incríveis, UFO-arqueologia. Olha que interessante. Essa imagem aqui, ó, ele tem 5.000 anos. O que você acha que é isso, gente? Foi encontrado numa caverna. É incrível, 5.000 anos. Eu vou mostrar outra para vocês. Isso está no meu livro Maria, a Judia Alquimista. Vou mostrar mais uma para vocês. Na verdade, eu tenho mais umas 3 que eu quero mostrar, que eu acho bem interessante. Depois você escreve para mim o que você acha, se você já viu algum OVNI, né? Essa imagem aqui, gente, também, ela tem 4.000 anos. O que te lembra essa imagem? Ela está no Egito. Incrível, né? Não parece uma nave? É muito incrível. Agora meu filho está selecionando uma outra imagem para vocês verem também, que também está no meu livro. E no meu livro
eu tenho uma múmia egípcia que ela tem praticamente um modelo de uma aeronave pendurada no pescoço. Isso também está no meu livro. Meu filho está selecionando, como eu tenho muita imagem junto comigo, né, que eu pesquiso também sobre isso, e é muito bacana vocês acompanharem e vocês entenderem tudo isso que está acontecendo. Gente, essa imagem aqui tem 10 mil anos. O que te lembra, o que te remete essa ideia? Incrível, né? Tem mais uma, acho que tem mais uma, filho, para vocês verem. Isso se trata e se chama UFO-arqueologia. Né? Eu tenho um querido amigo que ele fez uma publicação de um livro, também trata sobre isso. Aqui é a mais comum e mais popular, parecem helicópteros ou pequenas naves. Isso também foi encontrado numa tumba do Egito. Foram todos, filho? Isso trata-se então da UFO-arqueologia. Nessa UFO-arqueologia, que é o sistema que eu estudo, trata dos anjos encontrando com os humanos e mudando, alterando um padrão de comportamento. Assim como eles apareceram há 2, 3, 4, 5, 10 mil anos atrás, eu tenho certeza absoluta que eles estão voltando para mandar um grande recado. Qual é o recado? Para a gente se unir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão por um dia de luz.